Business Education, tudo bem com você? Você já parou para pensar que um não e um sim podem estar separados por uma linha super tênue? Dentro do mundo das vendas, é meio assim. Você pode fechar um negócio ou não com pequenas diferenças. Pode ser o timing certo ou não, pode ser conversar com a pessoa certa ou não, ou até mesmo conversar da maneira certa ou não. São várias coisinhas que podem fazer diferença para que você saia de um não para um com certeza. É por isso que na atividade Maker de hoje, a gente vai passar na pele como é estar sob uma linha tênue do não e do sim. Vamos lá? Você vai precisar do seu estojo Maker. Aqui dentro você vai encontrar uma atividade que tem vários fios, MDF. A gente vai abrir para ver. Bom, vamos começar tirando as peças e conhecendo elas bem para a gente saber como montá-las, né? Então nós começamos aqui com os MDFs. Nós temos 4 peças MDF, nós temos um arame, um suporte de bateria, uma LED, fio, porquinhas e parafusos e a bateria. Eu sugiro você também conseguir uma fita e um lápis. Essa fita, lembrando que ela é isolante. Para começar, então, a gente vai utilizar as peças em MDF. A gente tem a número 2, que elas vão encaixar na 1 e na 3. E é para isso, a gente vai precisar dos parafusos e das porquinhas, ok? Bom, basicamente, a gente vai pegar, então, esse lado, encaixar aqui. E aqui eu já vou colocar meu parafuso e rosquear a porquinha. Então, a gente vai rosquear aqui e ter as duas partes prontinhas assim. Bom, a gente prendeu então as porquinhas nos dois lados, ok? E esse aqui será o suporte. Elas vão ficar mais ou menos assim, uma na frente da outra, ok? Agora a gente vai estar fazendo a parte do arame, tá? Então vamos desencapar aqui, desenrolar esse arame. Agora que eu já desenrolei esse fio, a gente precisa cortar ele em 2 partes, não é na metade, tá? Eu deixo, vamos dizer, 1/3 e 2/3. Aqui seria o primeiro terço, então eu vou cortar ele e dividir. Com isso, o que eu vou fazer? Esses 2/3 eu vou começar a isolar as suas extremidades, tá bom? Esse aqui vai ser o fio do circuito. Para isso, a gente vai precisar, então, de uma fita adesiva isolante. A gente vai pegar um pedacinho aqui e vai colocar na extremidade, tá? A ideia é essa fita servir como um descanso. Determina também o início e o final da competição de linha tênue. Bom, agora que eu já tenho as 2 pontas isoladas, a gente vai montar, então, o circuito. A ideia é que você faça uns zigue-zagues para que a gente tenha um circuito mais emocionante, ok? Mas você pode fazer de acordo com a sua criatividade. Por exemplo, a gente pode fazer misto assim também, tá? Agora que eu já tenho o circuito pronto, eu vou utilizar esse outro terço e vou precisar também de um lápis. Esse lápis, ele vai ter a função apenas da gente conseguir rosquear ele de forma que ele fique bem redondinho, tá? A gente vai fazer algumas camadas aqui para gerar uma argola bem definida, ok? A ideia é que quanto maior essa argola, mais fácil vai ser. Quanto menor essa argola, mais difícil. Então a gente vai rosquear até ficar uma altura confortável para a gente segurar com as mãos, tá? Então ela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. A ideia é que o isolante não fique apenas nessa parte, você pode dificultar ainda segurar, mas se você quiser crescer aqui esse isolante, a gente pode para que fique mais confortável para a mão segurar, ok? Eu vou fazer isso agora. Agora está pronta a nossa haste. Reparem bem então que nós temos aqui a circunferência, né? Ela vai entrar aqui, ó, e aí a gente vai ter condição de passar sem encostar no fio, tá? E ficou bem confortável, a gente isolou bem as pontas aqui, porque se acaba encostando, né, pode dar interferência. Então, a ideia é ficar assim. Pessoal, agora a gente vai trabalhar, então, com o fio, o suporte da bateria
e a LED, ok? Vamos começar com esses dois aqui. Reparem bem que a gente tem a mesma cor de fios, tá? Eu vou trabalhar então com o fio vermelho. O fio vermelho, ele vai vir casando com o fio vermelho da LED. E aí a gente vai fazer uma torção aqui, para que ela não se separe. Nós vamos utilizar um pedacinho de fita isolante. Então nós vamos utilizar aqui um pedacinho também de fita isolante para conseguir fazer esse fechamento dessa parte do circuito. Então ficou assim, ó. Nós temos a LED, fio vermelho e o suporte da bateria, ok? Com o suporte da bateria desse lado, nós vemos aqui que a gente tem um fio solto, que é o fio preto. Ele vai se conectar com o fio longo que a gente tem aqui, que também é vermelho, né? Mas a gente vai fazer, então, essa torção para conectar os dois, ok? Então, vamos lá. Após a torção, nós vamos pegar mais um pedacinho de fita isolante para fechar esse circuito. Pessoal, terminando aqui, então, essas conexões, nós vamos deixar esse fio de lado. Já que a gente deixou as outras peças de lado, agora a gente vai trabalhar com o arame do circuito e os dois suportes, ok? A gente vai começar com esse lado aqui. A gente percebe bem que nós temos aqui um orifício, né, que é para encaixar a LED, e esse aqui é para encaixar a parte do circuito, ok? E esse aqui é para encaixar só a parte do circuito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses lados e vou colocar aqui, ó. Encaixei, eu vou dobrar esse fio aqui para baixo e vou utilizar aqui a fita isolante para fixar esse arame no suporte, dessa forma aqui. A ideia é ele ficar bem presinho, ok? Então, reparem bem que a gente conseguiu fixar bem aqui, né, esse primeiro suporte com o arame. E antes de eu fazer isso igual do outro lado, a gente vai colocar aqui, ó, essa guia, né, que vai ser o nosso instrumento de passa-fio aqui, ok? Vamos colocar ele aqui e depois disso a gente vai também colocar nesse orifício menor aqui. Após eu fixar aqui bem, a gente vai pegar então essa conexão que a gente acabou de fazer aqui, tá? Lembrando que, já que aqui é o orifício da LED, eu já vou começar encaixando ela aqui, ó, pra ela ficar fixa. Após esse encaixe, eu vou pegar o fio preto da LED, tá? E eu vou encostar ele aqui, ó. Tá vendo que a gente deixou um espaço mesmo desencapado? Esse aqui a gente vai fechar o circuito aqui, ok? E passar aqui uma fita isolante para fechar ele bem. E agora eu vou passar a fita isolante para fechar aqui a vedação. Vou usar mais um pedaço aqui para fazer o acabamento e assim a gente termina de fechar essa parte do circuito. Agora que nós terminamos esse fechamento aqui, falta o último acabamento para começar o funcionamento real dessa brincadeira, que será a gente conectar a haste, que é o passa-fio, com o fio que liga aqui a LED, né? Então a ideia aqui é que a gente faça essa amarração para ter então o circuito completamente fechado, ok? Então, quando a gente encosta o fio, aí vai ligar a LED e aí eu sei que eu perdi. E vamos colocar a fita isolante. Eu dobrei ela desse jeito pra gente ter um pouquinho de jogo, pra não ficar tão amarrado o fio na haste. Por último, agora a gente precisa testar isso aqui, né? Ver se esse negócio tá funcionando, se a gente conseguiu ligar tudo certinho. Para isso, tá precisando da bateria. Então, ó, eu tenho a bateria aqui. Tá vendo que a gente tem aqui a parte escrita e desse outro lado a parte lisa. O que eu vou fazer? No suporte da bateria, eu vou colocar a parte lisa para baixo, ok? E fixar ela aqui.
Pessoal, terminamos tudo que a gente tinha que fazer, agora a gente vai testar, tá? Para isso, a gente vai só encostar rapidinho para ver se quando a haste encosta no fio, a LED liga. Vamos lá? E tá funcionando! É isso aí! Gente, agora é tentar passar por essa linha tênue. Vamos ver se eu consigo. Tem que ter muita coordenação. Já perdi. Pessoal, a venda, ela pode não ser a coisa mais fácil do mundo. Porém, ela é extremamente e com certeza possível. Você só precisa saber onde está a linha tênue. E ali você vai conseguir separar o sucesso daquele não que a gente não gosta. Eu espero que você tenha gostado dessa atividade. A gente se vê nas próximas atividades. Tchau, tchau!